Adoro. Eu sou muito engraçada. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos todos que frequentam a Casa Marina Longoni. E quem está pela primeira vez? Bem-vinda, bem-vinda. Seu Ju que está voltando também, né, seu Juarez? Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço novamente, todas as terças eu vou ser um tantinho repetitiva. Por favor, deixe seus celulares desligados, ou no modo avião, ou no silencioso, tá bom? Até que termine nossa sessão. Hoje a gente vai ser um pouco breve. Esse capítulo 27 ele é lindo, tem vários trechos, vários capítulos, itens, versículos que são bem interessantes, que os senhores possam praticá-los e lê-los em casa. Hoje eu vou ler a ação da prece e transmissão de pensamento. Diz mais ou menos assim o versículo 9. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter objetivo de um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, para outras pessoas, pelos encarnados ou desencarnados, ou seja, quem está vivo e quem já partiu. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados a executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora, dirige-se aos seres Quando alguém faz a prece, chega até lá, porque eles são encarregados a fazer essa prece até Deus. E, obviamente, recorre seus intermediários e os intercessores. Porque nada acontece sem a vontade de Deus. Fazei prece, leiam, por favor, o Evangelho no lar. Vocês estarão sempre protegidos. Gratidão, que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando dessa forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber,
para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Dando continuidade à nossa noite abençoada, iluminemos agora, elevemos nossos pensamentos, abrindo essa maravilhosa noite abençoada no Marina Longoni, aqui presencial e também no Instagram. Façamos agora com uma só voz o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Recebemos agora nosso querido mano, querido Paulo Zubaran, que irá falar sobre a saúde e a espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Boa noite a todos. Eu desejo que todos vocês sejam muito bem-vindos a essa casa que já faz parte da minha vida há 25 anos. Então, foi um farol iluminando a minha escuridão, tá? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medicina e espiritualidade. Normalmente, a gente sabe que o espiritismo se baseia em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Muito se fala no espiritismo como filosofia e como religião, e pouco como ciência. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência na espiritualidade. Lá em 1948, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Mas será que isso é suficiente para definir saúde? A gente sabe que a gente é eterno, que a gente caminha para a evolução permanentemente e que nós somos constituídos pelo fluido vital. O fluido vital é aquilo que nos mantém vivos. No momento que a gente desencarna, o fluido vital desaparece, já não vai mais com a gente. E Emmanuel muito bem definiu saúde, dentro daquilo que ele queria expor, como sendo a perfeita harmonia da alma, lenta, gradual e em vidas sucessivas. Hoje, no mundo que a gente vive, normalmente nós não temos ninguém com saúde. Vocês vão ver depois por que eu estou dizendo isso. Allan Kardec nos definiu constituindo de 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Lá na questão 65, fala do Livro dos Espíritos, eles falam muito sobre o princípio vital animando a matéria. O espírito, ele tem que agir sobre a matéria. É a única maneira dele atuar. Só que ele não consegue agir sobre essa matéria, sobre o corpo físico, sem que tenha o perispírito, que é um intermediário. É o perispírito que faz essa ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec definiu sendo o espírito como princípio inteligente do universo. Tá? O espírito é sobrevivente ao corpo. O corpo se vai, mas o espírito fica eternamente.
Tá? Então, tem uma definição muito boa que eu gostei aqui do Pedro Franco Barbosa, na obra Espiritismo Básico, que ele diz o seguinte: o espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Então a gente sabe que o espírito é o que nos move. E Kardec, lá no Livro dos Médiuns, diz que o espírito é o ser que pensa e sobrevive à morte. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usada. Além desse envoltório material, o espírito tem outro envoltório semimaterial que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despe-se deste, porém não do outro, o que damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Isso ele explica, em outras palavras, o que a gente falou no início: espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito é essa ligação. Então, o corpo físico ele recebe a impressão do ambiente. Em seguida, o perispírito vai transmitir essa impressão para o espírito. E aí, o espírito vai fazer a ação que deve ser feita. Tá? Todos os erros, todos os nossos desenganos cometidos no passado, os vícios, os abusos, os crimes, todas as vidas passadas ficam gravadas no nosso perispírito, tá? Ficam carimbadas lá. E esse perispírito é que vai refletir o grau de evolução daquele ser. Quanto mais fluido, quanto mais etéreo esse perispírito, mais evoluído é este ser. Esse perispírito, ele deriva do fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? Para a gente entender melhor, é como se fosse um grande aquário e nós, os peixes. Só que a gente não enxergaria essa água. Então, esse fluido cósmico universal é do qual se originam todas as coisas que a gente conhece no mundo. Uns mais densos, outros menos densos, e entre eles o perispírito. Em cada planeta tem o seu fluido cósmico universal próprio. Por isso que, quando nós mudamos de um planeta para outro, o nosso perispírito também muda. Tá? Então, tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, fica gravado nesse perispírito. E isso é o grande segredo da coisa. A gente passa por várias vidas doentes, porque o que nós fizemos hoje gravou no nosso perispírito e lá por outras encarnações nós vamos ter que de alguma forma resgatar, apagar aquilo que foi feito. Então é através da reencarnação que nós vamos conseguir isso, e apagando todas essas faltas e ganhando tempo. Isso aqui, a gente olha, não é muito legal de ver, mas é preciso a gente mostrar. Isso, um médico, colega meu, que trabalhava no centro espírita, que também era como aqui, o Dr. Ricardo tinha um médico espiritual, e um dia ele viu uma criança num carrinho, devia ser uns 14 anos mais ou menos, num carrinho trazida pela mãe. E ele perguntou para o médico espiritual, que chamava-se Dr. Frederick, o que era aquilo ali? Por que aquilo acontecia para uma criatura? E ele explicou para ele que aquilo
vinha dos erros que nós cometemos durante a Inquisição. Essa é uma síndrome que a criança, dentro do útero, já vai deslocando todas as articulações. Chama síndrome de Lasler. Essa síndrome, ela provoca dores horríveis nas articulações. E mesmo dentro do útero, a criança já está sofrendo. Tá? E aí eu pergunto, será que teria o acaso acontecer uma situação dessas? Será que seria coincidência acontecer uma situação dessas? Com certeza não. Porque se a gente ver isso aqui, a gente vai se dar conta, exatamente na Inquisição, os aparelhos utilizados nas torturas eram exatamente nessas articulações por aonde se manifesta essa síndrome. Então, com certeza, não existe coincidência. Com certeza, no perispírito fica marcado tudo aquilo que vai, no futuro, ser doença. A gente tem duas teorias, uma chamada vitalismo e a outra chamada materialismo. O vitalismo, para a gente abreviar, considera o espírito, ele acredita que tem uma alma muito mais do que a matéria. E o materialismo é o contrário, não leva nada em relação a alma, espírito, só pensa no material, no palpável. O vitalismo e o materialismo, então a gente pode ver ali direitinho, nessas duas figuras. O vitalismo à esquerda e o materialismo à direita. Um é só corpo físico, o materialismo, e o outro é a questão do perispírito, corpo físico e espírito. A gente tem algumas práticas médicas que são muito comuns no Oriente e no Ocidente, mas são consideradas medicina alternativa, tá? Que na realidade a gente não considera dentro da medicina essa medicina alternativa, tá? Que a gente conhece como a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a árabe, a homeopatia, tá? Eles adotam outro modelo de tratamento médico. Eles não veem apenas o nosso corpo físico como o médico vê para tratar a doença. Eles veem muito mais. Eles veem a questão toda, integrada. Por isso que hoje dentro da medicina tem uma especialidade chamada medicina integrativa, que vê corpo, vê mente e vê espírito. E esse tipo de medicina, eu posso garantir para vocês que é a medicina do século XXI. É a medicina onde a doença vai deixar de ser tratada e vai ser tratada, assim, a saúde, a medicina preventiva, tá? Para vocês verem o que eu estou dizendo, assim, ó, tem uma divisão entre materialismo e o vitalismo. A doença para o materialista, o que ela é? Ela é um problema. É como se o paciente não participasse. Ah, eu estou doente, estou com esse problema, porque eu estou. Mas, lá do outro lado, no vitalismo, já diz que essa doença é um efeito. Por que acontece essa doença? O vitalista sabe, olha, eu errei, eu estou doente porque eu errei. E o materialista diz, eu estou doente. Tá? E aí também o materialista considera essa doença como um castigo. O vitalista já sente que tem responsabilidade por aquela doença. Ele não sabe o que ele fez no passado, mas ele sabe que a origem está lá no passado. Tá? No materialismo, ele se considera o doente
passivo, sem nenhuma participação. Eu estou doente, mas eu não tenho participação nessa minha doença. E no vitalismo, ele participa ativamente, ele é ativo. Ele sabe que aquela causa da doença está nos desacertos e nos desenganos do passado. No materialismo, a doença, o tratamento dela é como oposição. Então vocês veem, anti-hipertensivo, anti-diabético, anti-inflamatório. É uma coisa que está tratando aquela doença. Tá? Enquanto que no vitalismo, ele reconhece, olha, o tratamento que eu tenho que fazer é esse, é fazer a minha reforma íntima, é mudar, é transformar esse caminho que eu vinha tomando até agora, para que no futuro as minhas doenças desapareçam. E o médico, no materialismo, é a figura central. É aquele cara bonitinho que fica atrás da mesinha, só dizendo o que é certo, e o paciente tem que ouvir. Tem que ter paciência, por isso que ele é paciente. Né? Agora, no vitalismo já não. Ele participa ativamente. O médico é só um facilitador daquilo que está acontecendo. É um orientador, não é o Deus Todo-Poderoso como no materialismo. Então a gente tem o tratamento em 3 dimensões. No alopático, o tratamento vitalista e o tratamento espiritual. O tratamento alopático é esse que a gente estava falando até agora, do médico materialista. O tratamento vitalista, ele age na energia vital, no perispírito em si, restabelecendo esse perispírito, restabelecendo aquela ordem, colocando ordem na casa, para que no futuro esse perispírito cada vez vá ficando melhor, até conseguir superar todos limpar tudo que aconteceu. E o tratamento espiritual, que é constituído por passe, constituído por água fluidificada, constituído por oração. Esse tratamento espiritual, que ele vai agir? Vai agir na energia do organismo, do corpo, tá? E no corpo físico também. Então, age nos dois. E o evangelho faz parte também do tratamento espiritual, que vai agir na ação no espírito. Através do quê? Através da reforma íntima. Então, agora nós vamos entrar realmente no que interessa, tá? No que essa palestra quer dizer. A gente, será que teve um grande desenvolvimento na medicina no último século? Novos medicamentos, novos equipamentos, novos tipos de cirurgia. Hoje a gente consegue fazer cirurgia num feto, está lá dentro do útero, sem tirar ele da barriga da mãe. Hoje a gente consegue utilizar aparelhos, o aparelho que vai sair aí uma ressonância magnética, que a pessoa não precisa entrar em nenhum túnel daqueles, evitando a claustrofobia. Ela para na frente de uma tela e já sai tudo ali. Tá? Os medicamentos novos. Mas será que a gente pode ser considerado saudável? Vamos ver. Vocês acham que, com o declínio moral e ético que nós estamos enfrentando na sociedade, que com o alcoolismo, que com a obesidade, que com a violência, com muitas outras coisas, como, por exemplo, o suicídio, onde 16 milhões de pessoas se suicidam ao ano no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida, ou seja, 32 pessoas ao dia.
vocês imaginam que para cada suicídio cometido, já houveram 20 outras tentativas. Outra coisa, quando se abre uma sessão do Senado americano, não se abre sem saudar a Deus. Quando se fala, chega da Inglaterra, se fala muito em Deus salve o rei, Deus salve a rainha. Quando se está na França, se vê aquela bandeira francesa dizendo que liberdade, igualdade, fraternidade. Será que nós estamos saudáveis quando esses 3 países são os maiores fabricantes de armas de guerra? Que, se somar todas as armas que eles fabricam, os 3, se consegue fazer 3 guerras mundiais ao mesmo tempo? Será que a gente está saudável com tudo isso? Mas, felizmente, as coisas estão mudando. Aqui vocês veem o André Luiz. A maioria das pessoas já deve conhecer. O André Luiz psicografou várias obras por volta de 1940. O Chico Xavier psicografou essas obras dele. Ele foi exímio. Assim, ele era médico, mas era impossível, naquela época dele, se saber tudo que ele sabia como espírito. Todas as coisas que ele dizia naquela época e que nem se imaginava que iriam se concretizar, hoje, uma a uma, está se concretizando dentro da medicina. Coisas que a gente não acredita que ele dizia. Se a gente ler, eu como médico, assim, eu leio o livro do André Luiz e eu não acredito que aquilo ele podia dizer naquela época. Coisas que hoje está se usando, hoje estão lançando aparelhos, instrumentos, e lá naquela época ele já falava. Então isso é maravilhoso para a gente. Isso é muito bom. Outra coisa, 80% hoje das faculdades europeias, americanas, já tem dentro do seu currículo a cadeira de medicina e espiritualidade. Isso é uma coisa inimaginável. Eu, quando me formei em 1985, se a gente falasse nisso dentro de um hospital, dentro de um consultório, era considerado louco. Como é que tu está pensando nesse troço? Como é que tu está te direcionando para essa coisa? Essa coisa não é de Deus. E vocês imaginem, em tão pouco tempo, hoje já está sendo adotada. Isso faz o quê? Com que os pacientes sejam melhores tratados. Que os pacientes, que mostre para os pacientes que com fé, com certeza na cura, eles vão conseguir chegar lá. E é impressionante a mudança que os pacientes têm no momento que usam a espiritualidade na resolução dos seus problemas de saúde. Olha, a gente vê assim, vocês vão ver os trabalhos depois aqui, científicos que foram feitos a respeito disso. Então, no Brasil, a mesma coisa. Várias universidades, aí tem uma lista, entre elas a Unicinos, também dentro do curso de medicina já tem a cadeira de medicina e espiritualidade. A gente sabe o que fazer para a gente conservar a nossa saúde do corpo, a saúde biológica. A gente sabe que tem que ter uma alimentação de qualidade, a gente sabe que tem que fazer exercício físico, a gente sabe que a genética é muito importante na questão da manutenção da saúde, a gente sabe que os hábitos saudáveis, que a meditação, tudo isso são fatores preponderantes na manutenção da nossa saúde. Mas onde é que pode entrar a espiritualidade nesse jogo todo de manutenção da saúde? Vamos ver. Essa espiritualidade é uma visão mais ampla da gente ver a vida. É uma ligação da pessoa com um ser superior.
tá? E, vai muito além da religião, tá? A espiritualidade, a pessoa ter crença, ter fé, ter pensamento positivo. E isso, será que é importante para a conservação da nossa saúde física, mental? Certamente. Se a gente, então, somar tudo isso com a gratidão, com o não egoísmo, com a ganância, isso aí, com certeza, nós vamos ter um excelente resultado. Saúde física e mental. Quando se diz que a doença começa na alma e depois vai para o corpo, não está se exagerando em absolutamente nada, tá? A gente, por essa razão, tem que tratar o paciente de forma integral. Não se pode compartimentalizar, dividir o paciente entre corpo e espírito. Tem que se tratar como uma coisa só, tá? Não basta tratar os efeitos. A gente tem que tratar as causas, como a gente já falou no início, tá? Aquelas pessoas com mágoa, que não conseguem perdoar, o que vão fazendo? Vão se algemando as suas dores. E aquela cadeia das dores ali, o que vai provocando? Vai dificultando totalmente a melhora de qualquer doença física. Tá? As emoções, elas produzem substâncias boas e substâncias ruins no nosso corpo. As emoções positivas produzem a endorfina, a ocitocina, que são hormônios que nos tornam alegres, que nos tornam felizes, que nos tornam a cada dia com a gente gostando mais da vida. E as emoções contrárias fazem com que baixem esses hormônios, dando sentimento de infelicidade, sentimento de sempre ser derrotado. Então, emoção é a maior prova que pode se transformar em doença. Quando a gente perdoa, vai dando aquela sensação de alívio, aquela sensação de descanso, como se fosse assim, a certeza do dever cumprido. Isso, com certeza, vai nos levar à saúde. Agora eu vou mostrar algumas coisinhas rápidas aqui para vocês verem que a gente não inventa essa medicina espiritual, medicina da espiritualidade, da nossa cabeça. Tá? O que a gente vê aqui? A gente vê um trabalho numa revista médica extremamente famosa, que é o JAMA. Tá? Que eles mostraram nessa revista, nesse trabalho? Que frequentar o culto religioso, seja ele qual for, uma ou mais vezes na semana, que faz? Se a gente comparar essas pessoas que frequentam com as que não frequentam, mostrou-se que aquelas que frequentam um culto religioso se suicidam 5 vezes menos do que aquelas que não frequentam nenhum culto. Esse mesmo trabalho mostra também que quando a pessoa atende o serviço religioso uma vez por semana, diminui 33% as causas de morte naquela pessoa em relação àquelas que não frequentam nenhum serviço religioso. Aí a gente pergunta, o que será que tem ali nos templos, nas igrejas, nas mesquitas? O que será que tem de tão mágico ali dentro? Vamos ver o que tem. O que a gente consegue ali? A gente consegue suporte material, suporte espiritual, convivência com a comunidade, trabalho voluntário, muitas outras coisas.
mas acima de tudo, a gente consegue o quê? Oração. Oração é remédio para o corpo e para a alma. A oração, o que ela faz? Vários trabalhos mostram que a oração faz diminuir o açúcar no sangue, faz diminuir frequência cardíaca, faz diminuir pressão, faz diminuir infarto, faz diminuir derrame, faz diminuir câncer. E se eu fosse ficar enumerando aqui, a gente ia até amanhã, tá? Todas as doenças diminuem ou cessam por causa da oração, tá? Não é à toa que a gente tem o Dr. Ricardo aqui. Eu trabalho há quase 25 anos e o que eu como médico que eu vi aqui, se eu conto para um colega, ele não acredita. Não acredita. Então assim, ó, oração, fé, sempre. Outra coisa outro trabalho também mostrado é a gente tem no cérebro o córtex cerebral, tá? Que é uma região do cérebro que ela é responsável pela nossa cognição. Esse trabalho mostra que as mulheres, as pessoas que fazem yoga, no mínimo por 8 anos, elas conseguem ter uma maior cognição, evitando Alzheimer, evitando doenças cerebrais, evitando demência, entre outros. Vê o tempo como é que tá? Tá bem, tá tranquilo. Outro trabalho mostra que aqueles homens que gostam de brigar no trânsito, que gostam de brigar em casa, que discutem por qualquer coisa, o que acontece com eles? O envelhecimento celular, o envelhecimento das células deles são muito mais rápidos. Tanto do fígado, do coração, do cérebro, do intestino, de todos os órgãos do corpo. Outro trabalho mostra aqui que a meditação aumenta a imunidade. Então, a pessoa meditar 15 minutos por dia é a melhor forma de defesa para não se ter doenças. Esse outro trabalho aqui mostra o seguinte: pegaram 41 pacientes com doenças cardiovasculares, dividiram em 3 grupos esses pacientes. E 3 dias consecutivos, eles fizeram o seguinte: no primeiro grupo, eles deram passes naqueles pacientes. No segundo grupo, eles simularam, fizeram de conta que estavam dando passe. E no terceiro grupo, não deram nenhum tipo de passe. Eles queriam ver em relação a várias coisas: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que mais? Tensão. O que eles chegaram à conclusão? Que aquele grupo que recebeu verdadeiramente o passe, todos esses aspectos diminuíram. Diminuiu a ansiedade, diminuiu a depressão, diminuíram várias doenças, diminuíram a síndrome do pânico, que é muito comum. Então, só não acredita quem não quer. Tá? Os médicos hoje já estão se rendendo, que era o último reduto da incredulidade, né? Outra coisa interessante para a gente ver o poder do passe, lá em São Paulo, eles mandaram carta registrada para quantos? Para 504 centros espíritas. E dessas cartas enviadas, 139 voltaram por algum motivo, mau preenchimento, não encontraram o destinatário, tá? Então, daquelas que conseguiram se mandar, foram 55 na realidade, tá? Para 55 centros espíritas. Queriam ver o número de passes que eram dados durante o mês.
que eles viram? Então, assim, ó, em 55 centros espíritas, que é menos de 15% de todos os centros espíritas de São Paulo, se dá 60 mil passes por mês. Isso parece ser um número solto no ar, mas se a gente for observar o número de atendimentos que se faz no Hospital das Clínicas de São Paulo, 30 mil por mês, e no Hospital de Santa Casa, 30 mil por mês. Então vocês veem que os maiores hospitais de São Paulo fazem 60 mil atendimentos por mês e 55 centros espíritas, 60 mil passes por mês. Isso é um número extremamente significativo. Aí vocês lembram lá quando eu falei no início que em 1948 a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como completo bem-estar físico, social e mental e não apenas ausência de doença? É óbvio que depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, isso não mais teria validade. Então, lá em 1988, se fez a Carta de Ottawa, no Canadá, que diz o seguinte, que a verdadeira saúde é uma consequência do bem-estar físico, psicológico, familiar, social e espiritual. Não pode mais ficar fora o espiritual. Quem não estiver com o espiritual bem, está ou vai ficar doente. Então, por isso que eles acrescentaram aqui. A gente tinha falado que a doença começa na alma e vai se instalar no corpo físico. Então, que é preciso tratar o paciente de forma integral, prescrevendo remédio. Médico não pode deixar de prescrever remédio. Mas também prescrever o quê? Prescrever mais tolerância, mais fé, mais compreensão, mais pensamento positivo, mais amor e principalmente mais perdão. Surgiram então, lá em 1995, as associações médicos espíritas. O que são essas associações? Essas associações começaram a reunir médicos que eram espíritas para estudarem tudo aquilo que nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo aquilo que nos mostra a Gênesis, o Livro dos Espíritos e todos os livros que fazem o Pentateuco. Tá? Então, daí começaram a sair muitíssimos trabalhos científicos, muita coisa boa, muita coisa provando aquilo que se duvidava até pouco tempo atrás. Mostrando que o espiritual tem uma função muito grande na manutenção da saúde. Isso hoje já não mais se duvida disso, já não mais pode se dizer que não. Tá? E para vocês verem o desenvolvimento disso aí, em 95 eram apenas 2 associações médico-espíritas, a de São Paulo e uma de Minas. Hoje já são mais de 70 no Brasil. E hoje a gente tem congresso médicos espíritas em vários países do mundo. Anualmente sempre tem. E aí é muito comum o paciente ouvir falar na Associação Médico Espírita e não saber o que é. O que é o médico espírita? Será que ele faz milagre? Será que ele faz baixar alguma coisa ali na hora de tratar o paciente? Aí muita gente chega no consultório perguntando. E o que eu costumo dizer para essas pessoas? Costumo dizer o seguinte, ó, que nós somos médicos como tantos outros
que todo mundo aqui já foi. Todo mundo conhece. Entre nós, tem professores, tem cientistas, alguns trabalham em hospital somente, outros trabalham somente em consultório, mas todos com um único ideal, tá? Fazer a medicina mais humanizada, tornar essa medicina melhor, fazer com que o paciente seja tratado como deve ser tratado e não ver os absurdos que nós vemos hoje em dia. E a gente também procura entender, como eu expliquei para vocês, como a doença acontece. A gente busca entender e tratar o paciente nesses 3 níveis que a gente falou: corpo, perispírito e espírito. Porque isso é muito triste. Eu vou contar para vocês uma historinha rápida aqui. Eu, além de trabalhar no consultório, eu trabalho, sou médico da Prefeitura de Canoas. E a minha função é trabalhar na regulação de leitos. O que é isso? O que é regulação de leitos? Regulação de leitos, eu fico na frente de um computador, com 5 telas, ligada com as UPAs, ligada com o HPS, ligado com as UPAs e o HPS, que é a entrada, e o Hospital Nossa Senhora das Graças na emergência. E qual é a nossa função? É colocar as pessoas que estão lá nas UPAs, que precisam baixar, para dentro dos hospitais. É o maior drama. Eu, todos os dias, antes de começar, eu fecho meu olho e eu rezo. E peço que eu possa colocar a pessoa certa hospitalizada. Porque a gente tem que decidir quem vai e quem não vai. Quem morre e quem não morre. Porque existem velhinhos de 80, 90 anos, 2, 3, 4 dias numa UPA, aguardando leito. Hoje, quando eu saí de lá, às 3 horas da tarde, tinham 80 pessoas aguardando leito no HU e no Graça. Então, essa é a medicina que a gente quer, essa é a medicina humanizada que a gente quer. Precisa muito mudar, precisa muito. E cada um de nós é uma peça fundamental para essa mudança. Cada um de nós é uma peça que não pode faltar para que esse mundo seja um pouco melhor, para que as pessoas não sofram tanto. E aí eu pergunto para vocês, é melhor do jeito de lá ou melhor o jeito de cá? Vocês decidem, tá bom? Muito obrigado. Isso é muito comum, isso é muito comum. Antes, quando a gente fazia isso, muitas pessoas riam. Hoje, a gente faz e as pessoas nos olham já com aceitação. Boa noite, pessoal, queridos amigos, irmãos, que nos assistem através do nosso Instagram também. São temas e colocações que a gente se emociona na nossa realidade, né? Como é que fica. Conversando com o Paulo em outras vezes, né? E eu notando a angústia dele de ver tanta necessidade e ter que escolher alguém. É muito dolorido, né? E prima da amizade, né, Paulo? E ele ia muito angustiado, num período que eu estava angustiado demais
o que se vai fazer. É quase que como acontecia, né, na época da pandemia, que os médicos vão escolher quem morre e quem vão tentar salvar, né. Então é muito triste isso que acontece. As mudanças com certeza virão, e a gente assim espera, mas enquanto isso, essa ligação que está acontecendo, essa relação medicina e espiritualidade, com certeza é um grande alento para que sejam amenizados os nossos sofrimentos, e aqui as pessoas até não chegam a esse ponto de estar lá, né, uma semana ou duas lá numa UPA, se conseguir trabalhar consigo a parte da espiritualidade, né. E nós aqui também somos privilegiados, eu sempre digo, com esse trabalho que temos com o Dr. Ricardo aqui. Então, quantas vezes, raramente em um mês, ele não manda algum paciente falar com o Paulo, né? Ele manda para auxiliar ele naquilo que ele está se propondo a fazer e que está fora do alcance dele, espírita, mas está ao alcance do médico. Então esse é o maior exemplo, sabe? E eu quando vejo isso, eu me arrepio todo, né? De presenciar isso que a gente está acontecendo aqui, sabe? Né? A humildade do Dr. Ricardo, esse espírito fantástico, a sua equipe toda, né? E ao mesmo tempo essa compreensão, né, que não pode ser diferente do Paulo e de todos nós, de haver essa simbiose, né, essa associação de tratamento. E a gente também observa, eu particularmente, que converso muito, que estou meio zanzando no domingo, né, as diferenças de reação que as pessoas vêm se tratar têm, que já estão em tratamento. Então, assim, já estão em tratamento há um bom tempo, e as coisas estão paralisadas. Não há uma melhoria significativa e às vezes os médicos não sabem entender o porquê. O meu Paulo é muito mais vivência com isso, né? Não sabe. E começa a vir aqui, né? E a coisa começa a andar. Aí no mês seguinte, mas o tratamento está funcionando, né? É aqui. Não é só aqui. É que agora está havendo a interação, a parte espiritual, né? A parte medicina. É isso que está acontecendo, sabe? Então é um privilégio muito grande de nós todos aqui, vivenciarmos esse momento, né? Como Paulo diz, né? Quando o André Luiz lançou aquele livro, chamariam de louco se alguém dissesse, né, que o que ele dizia, e agora as coisas estão acontecendo. Mas nós hoje temos condições de entender tudo isso. E tem pessoas como o Paulo e tantos outros médicos, principalmente, né, que se dedicam a estudar para poder interpretar melhor e executar melhor o seu trabalho da medicina, né? Então, realmente, é um privilégio muito grande nós todos estarmos aqui nesse momento, vivenciando esta evolução e esta integração, né, da espiritualidade. Mas tudo passa por aquilo que nós viemos buscar aqui às terça-feira. O que é? É receber sempre uma palmatóriazinha na mão para a gente acelerar um pouco a nossa transformação moral. Né? E só com essa transformação que a gente pode fazer com que a medicina espiritual da Terra possa trazer benefícios para nós. Se nós não fizermos nossa parte, Paulo não consegue nada, o Dr. Ricardo não consegue nada, ninguém consegue nada. Então, cada vez mais comprova que depende tudo de nós, a nossa doença e a nossa saúde, a nossa melhora ou a nossa piora. Então é só gratidão por podermos, né, estar toda terça-feira aqui, alegres, felizes, né, sempre aprendendo um pouquinho. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, que recebam todas as energias que aqui buscam, através do nosso passe, e possam retornar aos seus lares com muita paz, com muito amor, e uma visão um pouco mais acentuada do que essa relação, né, que o Paulo colocou para todos nós. Muito obrigado a todos e uma boa noite. O que a gente pode colocar, né, queridos irmãos? Começamos com o capítulo 27 sobre a prece, fortuito. Então, nesse exato momento, já vamos dar procedimento ao nosso
próximo passo, que é receber as bênçãos da fluidoterapia, que é o passe. E para tal, agora eu peço que cada um coloque as suas mãos aonde se encontra a sua dor. Eleve vossos pensamentos ao Pai Celestial, a toda a equipe que já está com os corações esperando para que vocês recebam essa energia, esse fluido, essa bênção. E vamos juntos, elevando, acalmando as nossas energias, as nossas células, tomando a consciência desta busca que viemos fazer aqui nesse dia de hoje, nessa terça-feira, 6 de setembro, elevando a nossa energia numa só voz, num tom mais leve, mais calmo, sereno. Fechando essa primeira etapa, façamos junto comigo a prece que o Pai do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.